Muito bem, olha só. Eu acabei de receber um. Eu faço parte de um. Sou inscrito num canal de ciência, que é. O canal chama-se Ciência News. Né? Ele é um cientista brasileiro que acompanha alguns trabalhos que são feitos na NASA. Ele tem algumas pesquisas, né, que ele faz junto com profissionais da NASA. E eles estão lançando agora um telescópio, que é o telescópio James Webb. Não sei se vocês já ouviram falar. É interessante que esse telescópio ele parece um pedacinho de favo de mel, né? Ele tem as lentes são hexagonais, imitando a estrutura dos olhos de uma abelha, talvez, né? E mas assim, por conta dessa intenção, né, a humanidade está tentando, sabe, encontrar amigos, né, vizinhos. E para isso as distâncias universais são muito grandes. Então, para vencer essas distâncias universais é preciso de equipamentos que possam enxergar mais longe. Então, esse equipamento que foi construído é um olho, basicamente, né, um olho. Pelo menos é o protótipo de um olho. Ele pode enxergar até 3 bilhões de anos-luz de distância. Então é assim, em termos das distâncias universais, praticamente nada, é bem pouco. Mas em termos da nossa capacidade de enxergar, isso é absurdo, é bem grande. Então a gente vai conseguir bisbilhotar a nossa vizinhança. Né? Nós, seres humanos, somos fofoqueiros. Que bom, né, que nós somos fofoqueiros, porque isso, no bom sentido, né, somos curiosos, então queremos, sabe, ficar bisbilhotando a nossa vizinhança para ver o que está acontecendo lá fora. E aí, criaram esse equipamento, custou 10 bilhões de dólares, só para lançar ele custa 180 milhões de dólares, então vai ser lançado, né, existe uma grande expectativa em torno desse olho aí, dessa extensão dos nossos olhos, né, o Hubble vai ficar funcionando ainda por algum tempo, mas ele vai ser superado pelo James Webb. Bom, agora nessa tentativa aí de encontrar um porto, digamos, para colocar telescópios e rádios transmissores ou receptores de sinais que sejam livres da atmosfera da Terra, etc. e tal, os pesquisadores, né, começaram a pesquisar a Lua com mais frequência, né, com mais intensidade. E eles descobriram duas coisas na Lua. Uma, que ela tem água, né, a Lua tem muita água na Lua, e oxigênio também. A Lua tem água e oxigênio, portanto a Lua é habitável. E os estudos demonstram que a Lua pode sustentar uma população de 8 bilhões de pessoas por pelo menos 100 mil anos com oxigênio. O oxigênio disponível na Lua é como se fosse um reservatóriozinho de oxigênio. E pode sustentar uma população de 8 bilhões de pessoas por 100 mil anos. Né? O oxigênio disponível na Lua. Só que o oxigênio disponível na Lua, ele está enclausurado, ele foi encapsulado, ele foi como se fossem pequenos reservatórios nas rochas. Então, ele está preso entre as rochas. Esse oxigênio ele tem que ser liberado para ser oxigênio respirável. Então, ele está ali, né, preservado entre as rochas ali, e por um processo que envolve uma certa quantidade de energia, será possível separar os elementos químicos do oxigênio. Esse processo é um processo relativamente simples. Aqui na Terra é utilizado esse mesmo processo para produzir alumínio. O alumínio é separado do oxigênio. E o que sobra é oxigênio líquido, que é utilizado para hospitais, etc. Assim. E o alumínio, que é utilizado para fazer, né, as latinhas de refrigerante que nós tanto amamos. Né? Muito bem. Agora, o que isso tem a ver conosco? Bom, nós temos, né, aí
a Lua, que quando nós fazemos a observação do universo, a gente tem as 3 instâncias de observação, que é a observação biológica, e a observação biológica tem reflexos psicológicos, na observação psicológica propriamente dita, e a intenção metafísica dessa construção, porque uma vez que o universo ele é criado inteligentemente, então toda inteligência manifesta tem necessariamente uma intenção metafísica. A intenção metafísica é real, ela existe. Mesmo que, e por metafísica nós estamos falando de uma intenção transcendente, ou algo que vai para além da observação física. E é nesse campo que nós estamos interagindo, que é no campo do misticismo, quando nós fazemos os mantras, nós observamos o sadhana, isso não deixa de ter uma função mística, assim, tem uma característica essencialmente mística. Nós estamos fazendo conexão, nós estamos interagindo num campo que normalmente a inteligência mecânica não tem essa interação, não tem essa função. E para superar esse mecanicismo da inteligência, nós estamos utilizando de um aditivo, de um driver, que são os mantras. Então esse aplicativo, os mantras, eles potencializam o nosso processador, né, com a capacidade de ver, de abrir, né, esse link, que é o plano transcendente. É basicamente uma tecnologia que é utilizada, e por tecnologias nós estamos falando de realidade virtual. Os aplicativos que nós utilizamos, WhatsApp, todos esses aplicativos são realidade virtual. Se você abrir o seu celular, você vai procurar o WhatsApp lá dentro, felizmente você não encontra. Por quê? Porque ele não está dentro do seu equipamento, ele está fora. O que o celular faz, ele capta, né, o aplicativo por ondas. Então isso tudo é sistema de realidade virtual. Então o universo, ele tem esses mecanismos também. Esses mecanismos inteligentes, ele está disponível no universo. Mesmo que nós negássemos essa probabilidade inteligente do universo, ainda assim nós teríamos que admitir que essa possibilidade inteligente no universo existe, uma vez que nós manifestamos ela. Então nós não podemos separar as duas realidades. Se nós produzimos esse tipo de inteligência, é porque essa inteligência é possível dentro do universo. Senão, nós não produziríamos. Por exemplo, há coisas que nós não produzimos. Por quê? Porque não são possíveis. E essas coisas que nós não produzimos porque não são possíveis, nós nem sabemos do que se trata. E possivelmente jamais saberemos, porque não é possível. Então aquilo que é possível é acessível. Portanto, o aspecto metafísico ou a intuição de transcendência é uma possibilidade possível, é uma probabilidade plausível. Portanto, nós admitimos inteligentemente que a função metafísica do universo é uma probabilidade possível. E, portanto, do ponto de vista de uma pesquisa científica, é muito mais inteligente admitir, por menor que seja, uma probabilidade possível, que descartá-la caprichosamente por uma questão de idealismo ou de ateísmo. Isso é, basicamente, uma presunção filosófica, o que, portanto, torna o argumento ceticista ou ateísta da impossibilidade da função metafísica do universo simplesmente irracional ou, pelo menos, filosoficamente presunçosa, para não usar a palavra burra, porque eu não faria isso, já que os pensadores se esforçam para não serem assim. Bom, quando a gente utiliza esse mecanismo, que é a função metafísica do universo, nós passamos a ter curiosidades em relação dos paraquês, tá? E não exatamente dos porquês, como por exemplo a preocupação, a curiosidade do porquê o céu é azul, né? Desde o Leonardo da Vinci fez muitas pesquisas na área, porque ele trabalhava com cores, para entender o porquê o céu é azul. E ele chegou à mesma conclusão que o professor Einstein chegou no século XX. O Davi já tinha conjecturado isso daí no século XV. E ambos chegaram à mesma conclusão. Tem a ver com as partículas no ar e a interação com a luz.
Agora, essa função biológica do porquê ou do como as coisas acontecem, elas não definem o para que as coisas acontecem, ou seja, qual é a função para além da função biológica esses fatos acontecem. O para que o céu é azul é uma função metafísica e o porquê é uma função biológica. Muito bem, então nós temos a Lua, que tem uma função biológica, tem oxigênio e tem a água na Lua, portanto, seres humanos podem habitar a Lua. E já está sendo projetado uma estação espacial que vai funcionar como uma cidade experimental para seres humanos. E alguns seres humanos estão se candidatando como voluntários para viver na Lua. Então aqueles que são meio que vivem no mundo da Lua, agora já tem uma possibilidade real. Inclusive vocês, se quiserem, é só entrar no site da NASA e se candidatarem como voluntários para irem morar na Lua. É engraçado, né? Porque, veja bem, a Lua, ela rege a Lua, agora sim, a função metafísica da Lua, né? O indicador, essa criptografia, do ponto de vista biológico, é um satélite natural, a gente sabe que é como se fosse um bebezinho, né, da Terra, puxa ali a Terra, fazendo ela ficar com aquela barriguinha de mamãe grávida, suga a água do planeta Terra, né, ela produz o efeito de respiração da Terra, então de batimentos cardíacos, exatamente como um bebezinho ali mamando na mamãe. Então, a relação de criptografia com relação à Lua, em função de explicar o princípio mãe, que é a casa 4 do zodíaco natural, é uma função psicológica, portanto, metafísica, porque psíquica significa alma. Então, a gente já está falando de um princípio metafísico. Agora, como a Lua, ela define o princípio feminino, ou seja, as mulheres com predominância, e o princípio feminino, no caso em que homens femininos, não sempre eu coloco essa função para não ficar desentendido, tá? Por feminino, entende-se um ser capaz de ter empatia ou compaixão, tá? Efeminado é outra coisa, é a pessoa tentando assumir a forma e o humor de uma mulher. É diferente. Então a pessoa efeminiza-se, ou seja, ela quer ser uma mulher. Tudo bem, o corpo é uma massa, pode ser moldado, a mente também é uma massa, pode ser modelada. Então, isso é possível. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do princípio feminino. E por feminino, entende-se compaixão, que é a característica de uma mãe. A característica essencial da mãe é compaixão. Acontece que nós nos sentimos, não raras vezes, porque a nossa realidade principal, a nossa reação principal é mental, tá? Nós reagimos mentalmente. A questão que nós queremos nos entender, quando nós queremos nos compreender, é preciso fazer uma arqueologia do ser. E aí é onde entra o mapa astral, que permite uma arqueologia do ser, uma escavação do ser, até encontrar aí a pedra fundamental que justifique o ser. Isso é uma escavação arqueológica psicológica do ser, né? Que é o que nós chamamos de um mapa, a investigação do mapa astral. Mas a reação imediata é mental. Então a Lua, ela tem uma função muito mais predominante ou proeminente em nós que outras funções. Tanto é que no mapa astral védico, nós não olhamos o signo com base no Sol. Nós olhamos o signo com base na Lua. Então, é completamente diferente. Por exemplo, só para dar um exemplo, no zodíaco, no movimento sideral, que é no movimento que o Sol aparente faz no zodíaco, o meu Sol está em Touro. Então, tecnicamente, eu deveria, né, afirmar que o meu signo seria Touro. Entretanto, se eu for olhar do ponto de vista puramente védico, a minha Lua está em Aquário, transitando entre Capricórnio e Aquário. Então eu posso afirmar, né, que o meu signo védico real é Capricórnio e não Touro, porque é através da Lua que a gente observa o princípio, que é o fenômeno do signo. A palavra soma representa a Lua. Na verdade, a palavra soma é uma palavra védica.
que significa lua. Soma, que significa assimilação. Os termos védicos, soma é assimilação. Então quando a gente fala, vamos somar, ou psicossomático, ou somatizou, que é uma linguagem da psicologia, nós estamos falando que absorveu as qualidades da lua. Basicamente é um conceito da astrologia que é aplicado na psicologia. Somatização, né, aquilo que soma. Bom, com essa nova descoberta de que a Lua possui oxigênio e água na sua estrutura, nós temos a boa notícia de que isso facilita, isso vai ajudar muito nas formas de que os psicólogos, até astrólogos ou terapeutas terão de utilizar como recurso para tratar depressão, né? A depressão, o princípio da depressão é uma esterilidade. Quando nós olhamos a Lua na sua visão imediata, nós vemos apenas poeira e é inóspida. Ela é aparentemente cinza, não é? Que são as características da depressão. A depressão é uma situação emocional, é uma somatização emocional e tem muito das características da Lua, até porque a Lua representa a mente, as emoções. Na primeira visão, ela é, a cinza, né? Pueril, estéril, portanto, inóspida, sem oxigênio e sem também água, e ao mesmo tempo ela é volúvel, no sentido de que as coisas não se enraizam, se você solta um objeto na Lua, ele vai flutuar, né? Não há enraizamentos, que são as características da depressão. As características da depressão: a pessoa não se enraiza, não sente prazer, né? Nas funções, ou seja, não cria raiz, ela fica volátil, vulnerável, volátil, e ao mesmo tempo as cores da depressão, o que caracteriza a cor da depressão é o cinza, né? E as coisas ficam cinzentas, pueris, infrutíferas, ou seja, as sementes dos desejos não germinam mais, então a pessoa fica estéril emocionalmente. E ela também não encontra recursos para nutrir-se, ou seja, numa terra que não tem água, você não consegue pôr uma semente, essa semente não consegue germinar. Então, tecnicamente, do ponto de vista imediato, essa visão da Lua, ela reflete a condição do estado de depressão, biologicamente falando. Entretanto, nós agora sabemos como extrair oxigênio da Lua, bem como água. Descobrimos que tem água. Então, o que significa isso? Significa que a depressão, por mais inóspida, do ponto de vista psicológico, a refração biológica, por mais inóspida, por mais estéril, por mais volúvel que seja, usando-se de recursos apropriados, é possível torná-la fértil. Inclusive, a Lua é fértil. Ela é telúrica, é um planeta rochoso. Portanto, é possível tratar o ambiente para que ele seja, inclusive, fértil. Tá? Então, tem água, é possível de ser fértil, tem oxigênio, portanto, é habitável. Ok? Isso define claramente que a depressão é tratável. Ok? Ela é tratável. Então, nós que vivenciamos a depressão, aqueles que lutam com a depressão, aqueles que são afetados pela depressão e que querem livrarem-se da depressão, essa notícia de que a Lua possui oxigênio e água deixa muito claro que é possível sim superar a depressão. É preciso ter equipamentos apropriados? Sim. Né? Por exemplo, um grupo de cientistas belgas estão construindo uma máquina que pode produzir oxigênio a partir das rochas lunares, processando as rochas extraindo oxigênio daí. E o substrato ou subproduto do oxigênio será o alumínio. E com alumínio se pode fazer construções, né? Na verdade, se pode construir muitas coisas com alumínios. Então, basicamente será uma cidade construída com alumínio,
e terá oxigênio em profusão nesses ambientes. Isso está em andamento. Recentemente, um cientista, acredito que árabe ou israelense, eu não tenho muita certeza, ele construiu uma máquina que produz água a partir do ar. Pega o ar e tira a água do ar. E essa máquina já está em funcionamento nos campos de concentração. Então é uma máquina no meio de um deserto que sai água do nada, como se fosse mágica. Então são coisas fantásticas. Outro fator que foi criado recentemente, água em pó. Acredite, água em pó. Água em pó, acredite. Foi criado água em pó. Então você pode transportar, mesmo que nas primeiras fases, água daqui para a Lua em pó. E numa quantidade de pó, você consegue uma quantidade 10 vezes maior de água. São coisas super fantásticas que se os seres humanos, porque os seres humanos são mágicos e são curiosos, descobrem, porque a inteligência humana é divina. E havendo essas possibilidades de extrair recursos da própria Lua, ela será habitável. Tá? Como a Lua representa as nossas emoções, por mais depressivas que as nossas emoções possam ser, ainda assim, nós não temos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico ou do ponto de vista da nossa honestidade em relação a esse problema, nós não temos o direito de admitir que não há uma solução, que não há uma possibilidade de solução. Do ponto de vista da honestidade intelectual, nós vamos ter que admitir que não há a possibilidade de não haver uma solução para a nossa depressão, do ponto de vista da honestidade intelectual. Agora, do ponto de vista emocional, a gente pode se abrigar na letargia, no vitimismo e tal, e fazer disso um sentido de vida, que é uma espécie de truque psicológico baseado na lamentação e no vitimismo. Isso dói. Mas se nós queremos nos curar da nossa doença, da nossa enfermidade, nós precisamos, pelo menos, admitir, do ponto de vista da honestidade intelectual, isso não tem a ver com a emoção, nós podemos sentir a dor da depressão, e isso é a nossa emoção, mas do ponto de vista da inteligência, é necessário, do ponto de vista científico, admitir que sim, existe uma possibilidade de tornar esse ambiente habitável. Ok? Então, assim, transcende a nossa exigência emocional. Transcende a nossa necessidade de ancorar o mundo ao nosso redor, obrigando o mundo a nos compreender. Transcende a isso daí. Isso é uma situação psicológica de aprisionamento, que nós nos acostumamos e até que nós aprendemos a utilizar esses recursos para controlar o mundo ao nosso redor. É uma técnica de controle do mundo, só que produz dor, produz sofrimentos e acaba, no final, dando efeito colateral de implosão de todo o sistema. É uma espécie de sistema político que não prospera, que no final, colapsa, é como pirâmide, né? Sistema de pirâmide. As pessoas vão colocando ali, investindo e depois desmorona tudo. É mais ou menos assim o sistema da depressão. É um método de controle que vai implodir. E o próprio jogador, digamos, usando essa técnica, vai ver-se numa situação de falência total. Então, não é exatamente inteligente do ponto de vista de longo prazo. Tudo bem que emocionalmente não é assim que nós pensamos. Entretanto, o que eu quero pontuar aqui, até porque eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de uma coisa que eu não entendo, que eu não entenda, tá? Depois que eu me tornei astrólogo, eu entendi que durante toda a minha vida eu lutei com a depressão. Eu não entendia que era depressão porque eu simplesmente ia lutando com a vida e eu queria sobreviver de alguma forma. Enfim, queria aprender, entender a realidade da existência. Então era isso que me movia. Mas durante toda a minha vida eu fui uma pessoa que simplesmente convivi com a depressão sem saber que eu vivia com a depressão. Ainda bem, né? Porque senão, ainda bem que eu não tinha noção de que se tratava de depressão e assim eu fui levando a vida até que eu então pude resolver as minhas questões fundamentais e isso alterou toda a minha estrutura de ver a vida, de, enfim,
de pensar a vida, né? Tanto é que um dos efeitos colaterais da minha depressão foram 2 pneumonias e quase uma terceira que me levaria a óbito certamente. O médico me deu o diagnóstico. Então, são tentativas de morrer, né, suavemente, sem o sentimento de culpa. E foram 2 pneumonias, que são resultados da depressão. Eu não entendia como depressão, mas foram 2 pneumonias. Então eu entendo um pouco da experiência da depressão, né? Assim, para ter alguma noção do que eu estou falando. Não é que eu estou falando simplesmente do ponto de vista de alguém sensível que não tem noção do que está fazendo, tá? Sinto muito, essa argumentação não é válida no meu caso, porque eu fui um insider, ou seja, um experiente na depressão. E a gente sabe que nós somos os únicos que são capazes de sair desse ambiente. Nós somos os únicos. E a gente sabe que outras pessoas, elas não têm acesso a nós. É um mundo hermético, é um labirinto que nós criamos e nós somos os únicos que sabemos ou que temos a responsabilidade de criar uma teia para fora desse labirinto. Então é uma atitude. Agora, o que ajuda nessa atitude? A primeira etapa para ajudar nessa atitude é a admissão intelectual honesta de que é possível sim, de que existe possibilidade. Quando nós colocamos as coisas como impossível, nada pode resolver, ninguém me compreende, e nós fazemos esse mecanismo de looping, então isso ele é emocionalmente pessoal, a pessoa está sofrendo, a gente tem que ter compaixão e empatia do sofrimento dela, nós não vamos simplesmente negligenciar esse sofrimento, porém, do ponto de vista meramente observacional, nos colocando nessa posição e admitindo que essa possibilidade é uma possibilidade impossível, de não haver possibilidade. Há a possibilidade. E está sendo, para fechar a minha fala aqui, fazendo o paralelo com a realidade biológica da Lua, ela é habitável, ela é fértil, ok? Ela tem possibilidade de manter a vida e as pessoas podem até eventualmente se divertirem na Lua, porque imagina você morando na Lua, sabe? Você pode ter um equipamento mais leve, talvez uma linha ancorada ou equipamento nenhum e simplesmente voar. Quem não gostaria? Quem não sonha com voar, por exemplo? Sabe? Outro dia meu cunhado estava falando aqui que ele passou 30 anos da vida dele sonhando que voava. E que agora faz tempo que ele não sonha que voava, ele sente muita vontade, porque era como ele conseguia voar. Ele sonhava que voava. Quem não sonhou que voa? Quem ainda não sonhou que voa? Sonhar que está voando é uma das sensações mais deliciosas que tem, é sonhar que voa. O nosso sonho é voar. Quem um dia, como criança, já não sonhou em voar? Todos nós sonhamos em voar. Essa possibilidade está disponível na Lua. Então candidatem-se, tá, como voluntários aí do programa da NASA para irem viver na Lua. Acredito que dentro de 100 anos ou 200 anos nós teremos cidades habitadas na Lua, né? E aí será possível voar. Agora, se você tiver um sistema imagine que se você tem um equipamento, imagine que nós estamos na Lua. Nós temos um equipamento, vamos colocar uma roupa que seja acoplada magneticamente à Lua. Então, você pode voar sem fios, porque tecnologia de futuro não usa fios. Então, você não vai ficar como um papagaio preso a um fio. Por tecnologia de Wi-Fi, você poderá transitar de uma cidade para outra voando sem fio. Não é uma maravilha? Isso é incrível. Eu quero nascer daqui a 100 anos para poder voar. Ou talvez não, né? Transcender completamente. Mas os nossos netos e tataranetos ricos, possivelmente, no futuro, poderão voar. Eles realizarão o desejo de voar. E imagine que você não precisa de poluir o ar com carros. Vou no supermercado. Como é que você vai voando? Aqui na Terra seria uma ironia, né? Mas lá na Lua não. Seria uma possibilidade real. Então, você veja que as transformações produzem felicidades, produzem possibilidades. Nós não podemos fechar as possibilidades de felicidade. E o oxigênio da Lua, preso nas rochas, nos dão essa informação de que a felicidade é possível, né? Olha que coisa interessante, né? Oxigênio presos nas rochas
são uma demonstração de que a felicidade é possível. Claro que você precisa processar essa informação até chegar a essa conclusão, mas é possível, processando-a. Então nós não podemos, de forma alguma, aceitar a insinuação de que não é possível superar a depressão, porque essa insinuação é falsa. Tá? É uma insinuação, nós podemos até abrigar essa insinuação no coração e viver com ela. Tudo bem, é uma opção. Aí já é uma questão de opção. Não é uma questão de afirmação contundente e irredutível, não. Essa afirmação contundente e irredutível de que ninguém consegue me entender, de que eu não consigo sair disso daí, dessa situação, essa afirmação é uma afirmação opcional baseado numa decisão mental. Não é uma afirmação que se sustenta com observação real. Tá? Então a gente tem que ser... nós até podemos sofrer a depressão, mas pelo menos honestidade intelectual nós temos que ter. Isso não tem a ver com a situação emocional. Isso tem a ver com uma questão simplesmente de maturidade intelectual, que são coisas diferentes. Tem pessoas que são maduras intelectualmente e que são deprimidas, né? Que são pessoas que escrevem livros, médicos, astronautas, pilotos de avião. Inclusive o piloto de avião que ele sumiu, ele cometeu suicídio, né? Os estudos demonstraram que ele planejou o suicídio dele e levou um grupo junto com ele. Então, assim, o que acontece é isso daí, entendeu? É uma opção, mas do ponto de vista técnico da observação é uma opção, não é uma afirmação redundante ou contundente, tá? E isso tem que ficar definido, a diferença entre as nossas inclinações emocionais para a realidade da maturidade intelectual. Então, intelectualmente, do ponto de vista da nossa maturidade, a afirmação é a seguinte: sim, é possível tornar uma emoção estéril, adoecida, num ambiente fértil, alegre e divertido. É possível. Agora, é preciso trabalhar para isso. Mas é possível, né? Assim como daqui a algumas centenas de séculos, de anos no futuro, se a gente tivesse agora aqui uma tela online que mostrasse o futuro, nós veríamos os nossos tataranetinhos voando, brincando, voando. Imagina como não seria para uma criança, imagina a delícia que não é poder voar, brincar e voar. Então, a possibilidade de que nossas crianças sejam imensamente felizes no futuro é alta. Então nós também podemos ser felizes, né, no tratamento da nossa própria emoção, que é a nossa mente. Tá? Eu acho que essa é uma boa notícia. Eu não sei, talvez eu esteja enganado. Mas eu acho que não estou tão enganado assim não. Isso é uma conjecturação simplesmente possível. Portanto, é uma probabilidade plausível. Ok? Muito bem. Bom, aqui estamos nós, né? Fertilizando a nossa lua, nutrindo a nossa lua. Aqui estamos nós tratando a nossa lua estéril, porque a lua significa o que? A mente. Né? E nós estamos aprendendo o que? A povoar a mente para povoá-la, ou seja, de felicidade, de ânimo, de prazer de viver. Nós precisamos usar os recursos da emoção, da mente, para tornar esse ambiente fértil, porque ele tem possibilidades de produzir felicidades. Entretanto, ele é estéril devido à nossa carência de tecnologias. Mas com tecnologias apropriadas, pronto, deixa de ser estéril e se torna muito fértil e eventualmente, inclusive, até imensamente divertido. E por incrível que pareça, a lua representa crianças. A lua indica crianças, porque a lua é mãe, mãe é útero, útero é criança. Então a lua, inclusive no mapa, representa a primeira infância, do 0 aos 4 anos, que é criança. E habitantes da lua serão como crianças. Imagina, eles vão querer simplesmente ficar voando, brincando, se divertindo. Talvez um protótipo do reino de Deus. Deixa pra lá, isso daí já são devaneios do Devananda, tá? Mas é muito divertido pensar assim, porque isso mostra, né, a nossa capacidade de sermos felizes, a realidade. Nós estamos progredindo, nós estamos nos libertando da nossa violência. Imagina uma máquina que tira a água do ar, uma que tira oxigênio das rochas, sabe? Nós estamos criando soluções.
Existem muitas tecnologias de inovação que não poluem mais o planeta, eletricidade, energia solar. Essa questão de poluição do planeta vai acabar dentro de 100 anos, aproximadamente. Não vai ter poluição planetária. E um passo importante que nós estamos dando na humanidade é amar os animais indistintamente, não apenas os nossos cachorrinhos, né? Não apenas os nossos gatinhos, mas também os porquinhos, as vaquinhas, os bezerrinhos, os bodezinhos, os peixinhos. Amar todos os animaizinhos, deixando eles como vivinhos da Silva, e não no nosso estômagozinho, se transformando em resíduozinhos, que é muito tristezinho. É uma fase de ignorância da humanidade, esse ato agressivo de dominar os animais e devorá-los. Isso é bem assustador do ponto de vista da evolução. E nós estamos superando isso daí, tá? Muito bem, gente, eu vou parar aqui. Aos sábados eu faço isso mesmo. Eu aproveito um pouco mais relax no sábado. E a gente sabe a dificuldade que tem de nós pararmos para ouvir um pouco de conhecimento, de filosofia. Durante a semana existem muitos compromissos e existe uma evasão. Então eu praticamente não consigo uma adesão muito grande de pessoas predispostas a parar para me ouvir. Então, como eu passo a semana toda assim planejando isso, no sábado eu pego vocês de surpresa. E sempre coloco, né, um ponto filosófico aí para a gente pensar na nossa vida. E com isso eu consigo um pouquinho da atenção daqueles que não podem me dar atenção logo após o processo do Mahamantra, tá bem? Muito bem, concluí aqui, tá, a minha fala. Agora a gente vai fazer o Mahamantra. Hoje nós não teremos passatempos de Krishna. Normalmente nós teríamos passatempos de Krishna no sábado. A gente vai retomar os passatempos de Krishna na semana que vem, tá bom? Eu espero que você me perdoe por ter aí invadido o seu tempo sorrateiramente, mas eu não sei, talvez essa notícia tenha deixado alguém aí feliz. Alguém aí ficou feliz com essa notícia? Ou só eu tô alucinado? Eu fiquei, Devananda. Quem é você? Eu sou Ana Cristina. Vamos pra Lua? Vamos. Vamos sim. Olha só que loucura, realmente incrível. Uma pessoa, um senhor riquíssimo, já se candidatou a fazer criogenia, congelar o corpo dele, para que ele seja ressuscitado daqui a 100 anos, apenas para que ele possa voar na Lua. Ele quer realizar esse desejo de infância. Então, sabe, é coisa séria, o pessoal está apostando muito mesmo nisso daí. Mas que bom que eu não sou o único. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Quer dizer, eu não estou sozinho nesse devaneio aí. A Ana Cristina também está meio devananda, né? Ou devaneio, conforme o momento. Tá bom, tá? Brincadeiras à parte. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem. सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं
वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं
ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्योर्मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्योर्मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्योर्मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्योर्मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्योर्मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्योर्मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्योर्मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्योर्मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भीषणम् भद्रम्